pessoal, então estávamos falando que o CSS envolve você dizer, envolve você mudar propriedades, né? Mudar características dos elementos de uma página HTML. Então a primeira coisa que você tem que dizer é qual elemento HTML que a gente quer mudar as características. A gente chama isso de um seletor. A gente tem que dizer qual característica a gente quer mudar e qual o novo valor que a gente quer para essa característica, né? Então, qual propriedade a gente quer mudar e qual valor para essa propriedade. Essas são as coisas que o CSS tem que conter. Essas são as informações que o CSS tem que conter. Agora, como que isso é colocado? Como que isso é escrito, né? Qual é a sintaxe correta? Tá? Então, a sintaxe correta é a seguinte. Primeiro, sempre um seletor. Entre chaves eu vou colocar conjuntos de pares propriedade valor separada, propriedade valor por 2 pontos e os pares de propriedade valor por 1 ponto e vírgula, tá? Então essa é a sintaxe do CSS, é bem simples, né? Então sempre um seletor, entre chaves, um conjunto de propriedades com seus respectivos valores, os pares separados por ponto e vírgula e a propriedade separada de seu valor por 2 pontos. Tá? Eu posso colocar quantos pares eu quiser e eu posso colocar várias declarações CSS, quantas eu quiser também, sem grandes problemas. Tá? Então vamos ver na prática como é que isso funciona. Para isso a gente vai precisar de um seletor para exemplificar, né? Uma das possibilidades que a gente tem de usar como seletor, existem várias, tá? Mas é usar o próprio marcador HTML como seletor, né? Então quando eu coloco aqui um marcador, por exemplo, H1, que é um marcador para fazer título numa página, eu estou dizendo que eu quero mudar propriedades de todos os H1, tudo que tiver marcado com H1 numa página. Se eu colocar aqui P, eu vou estar dizendo que eu estou querendo mudar tudo de todos os parágrafos, tudo que tiver marcado com o P. Tá? Então vamos manter o H1 aqui. Um exemplo de propriedade, a gente já citou alguns aí de passagem, né? Por exemplo, background color. Background color. Tracinho color. Tá? E aqui vamos colocar um valor vermelho, red. Tá? A gente pode colocar quantos pares propriedade e valor a gente quiser. Então vamos mudar uma outra coisa aqui. Por exemplo, existe uma propriedade que se chama text decoration. Text decoration, que a gente pode, por exemplo, sublinhar, dizer que vai estar escrito em itálico. A gente pode mudar a forma como um texto é exibido. Tá? Então eu vou colocar aqui underlined, eu quero que todos os H1s, todos os títulos de nível 1 sejam com fundo vermelho e que sejam sublinhados. Posso colocar também, trocar também a cor do texto, aí o nome da propriedade é color. Tá? Vamos colocar verde, green. Tá? Ok, esse é o formato geral do CSS. Agora ainda temos que saber como que a gente inclui isso dentro de uma página HTML. Tá? Existem 3 formas de se fazer isso. Tá? Vamos ver uma primeiro, só para a gente ver isso aqui funcionando, para ver se essa sintaxe aqui está correta, se tem algum problema. Tá? Então eu vou recortar esse negócio daqui, que eu vou precisar colar lá dentro da minha página HTML para associar a essa página aqui. Tá? Uma das formas de fazer isso é a gente colocar na seção head da nossa página um marcador style, tá? Style, tá? Esse marcador é HTML, ainda não é CSS, esse marcador faz parte da linguagem HTML e marcado com style/style a gente põe CSS, tá? Então eu posso incluir o meu CSS aqui dentro. Olha só como o meu editor de textos ele é espertinho, né? Onde vocês devem fazer algo parecido. Ele marca lá, coloca um quadradinho vermelho para dizer que eu escolhi a cor vermelha, verde, assim fica bacana, né? Eu esqueci de copiar aparentemente a fecha-chave. Aqui não pode. Não, tá aqui, estava só fora do alinhamento, né? Então basta um fecha-chave. Ok. Com essa declaração aqui, eu espero que os meus títulos de nível 1, tudo que tiver marcado com H1, fique com cor de fundo vermelho,
sublinhado e com a cor do texto, a cor da letra em verde. Vamos ver se isso funciona. Vamos colocar um H1 aqui para testar. Teste de título. Tá? Vou salvar isso. Eu já estou com esse arquivo aqui, o index.html, aberto nessa aba aqui. Vamos só recarregar e o meu teste de título ficou. O meu título, na verdade, o meu H1 ficou com letra verde. Houve algum problema com o underline? Escrevi alguma coisa errada? Não ficou. Ele ficou com letra verde, ficou com fundo vermelho, mas me parece que não ficou sublinhado. O que aconteceu? Underlined text decoration. O editor de textos é bem espertinho. Ele tem underline e não underlined. Então, vocês viram o que aconteceu? Eu escrevi errado, isso é uma coisa mais comum que tem, você vai fazer isso também, provavelmente. Daí você tem que consultar a documentação. Os editores de texto voltados para desenvolvimento web, eles têm esse autocompletar que ajuda muito a gente, né? Então, você começa a digitar alguma coisa, ele já mostra opções. Então, os editores, de uma forma geral, todos aqueles que a gente comentou, eles têm essas características e isso facilita muito. Então, agora, se eu salvar aqui e der um refresh na minha página, agora está underlined aqui, está sublinhado. Ótimo, era isso que eu queria. Tá? Bom, essa é uma das possibilidades da gente incluir um CSS num elemento HTML. Tá? Uma outra possibilidade, tá, é a gente incluir como um complemento, como um atributo do marcador, uma cláusula style. Tá? Então eu posso, por exemplo, vamos colocar um parágrafo aqui. Um parágrafo. Tá? Eu posso, em um marcador específico, incluir uma cláusula style. Nesse caso, isso não é muito comum, tá? A gente, na verdade, deve evitar fazer isso. O ideal é a gente separar o CSS do HTML, a gente separar estilo do conteúdo, tá? Mas isso aqui funciona, isso aqui é possível de ser feito. Em algumas situações facilita um pouco, a gente acaba usando, tá? Apesar de não ser o mais indicado. Na verdade, nem isso aqui é muito indicado. A terceira forma de a gente incluir CSS é a melhor, é a que a gente deve dar preferência, nós vamos ver ela daqui a pouquinho, mas fique sabendo das três, né? Então aqui dentro eu posso colocar CSS. Dentro dessas chaves aqui, dessa cláusula style, eu posso colocar CSS. Com uma diferença, tá? Nesse caso específico, a gente não precisa de seletor. Por quê? Ele está dentro do marcador. Então o CSS que eu colocar aqui vai atuar sobre esse marcador aqui especificamente e unicamente. Então não tem dúvida sobre aonde essas propriedades vão ser alteradas. Vão ser nesse elemento aqui, nesse parágrafo, tá? Então eu não preciso colocar seletor. Eu posso colocar diretamente pares de propriedades e valores com as mesmas regras, 2 pontos separando propriedade de valor e ponto e vírgula separando um par do outro, tá? Então aqui eu posso colocar coisas do tipo, vamos colocar color, que cor a gente vai colocar para o nosso texto aqui, vamos colocar red, vermelho, tá? E posso colocar um font size igual a 30 px, tá? 30 pixels para o tamanho da fonte. Opa, igual não, olha eu errando a sintaxe, ó. Igual não, 2 pontos, né? Então se eu salvar esse negócio daqui e olhar no navegador, der um refresh aqui, ficou vermelho. Não sei se esse negócio aqui tem 30 px, 10 px, vamos aumentar para 30, vamos ver como fica. Ok? Então a gente pode colocar esse estilo aqui dentro, tá? A terceira possibilidade da gente inserir CSS dentro de uma página HTML é num arquivo separado, num arquivo específico, tá? Então eu posso criar um novo arquivo, new file. Vamos chamar, a gente deve colocar a extensão CSS, apesar de não ser obrigatório, é o comum, mas o nome do arquivo pode ser qualquer um. Eu vou colocar index.css, tá? É comum as pessoas colocarem um arquivo. O que aconteceu? Não criou o meu new file.
select editor, pode ser esse mesmo, tá? Então aqui eu estou sem nome, vamos renomear esse treco aqui. Como a gente faz isso nesse editor? Save, backup, aqui, ainda não salvei isso aqui, vamos salvar isso primeiro, salvar, vamos chamar de, no meu home, vamos chamar de index.css, tá? Ok, batizei ele aqui. Então, quanto ao nome do arquivo, pode ser qualquer um, na verdade, tá? É tradicional, eu insisto que seria muito importante a gente colocar extensão CSS, e é comum a gente ter um arquivo CSS para cada HTML que a gente faz. É comum a gente colocar o mesmo nome também, é uma possibilidade, tá? Aqui eu posso colocar CSS. Então isso daqui eu posso mover para um arquivo externo, que é o que eu estou chamando de index.css, tá? Agora aqui no meu HTML eu tenho que dizer, como o nome do arquivo pode ser qualquer um, né? Eu tenho que dizer para o HTML qual o arquivo CSS que eu quero que controle a aparência dessa página, tá? A gente diz isso com um marcador link, normalmente colocado no cabeçalho da página também, dessa forma. Então dentro dessa seção aqui, head, um marcador link. No link a gente tem que colocar, obviamente, com a cláusula hiperreferência, href, o nome do arquivo, tá? Se o CSS estiver na mesma pasta do meu HTML, basta colocar o nome do arquivo, index.css, tá? Então é o que eu falei, pode ser qualquer nome, você vai informar o nome aqui e as coisas vão funcionar. Tem duas outras cláusulas que você deve incluir nesse link aqui, porque esse marcador link ele serve para fazer ligações com arquivos com diversas finalidades, né? CSS é uma delas, tá? Então eu tenho basicamente que dizer o que tem dentro desse arquivo index.css aqui. Eu tenho que dizer que tem CSS aqui dentro desse arquivo, tá? A gente diz isso com a cláusula rel, de relacionamento. Então a gente diz que isso aqui é uma style sheet, é um arquivo de planilha com planilha de estilo, tá? E que tipo de linguagem eu usei para especificar esse estilo? A gente diz que é do tipo text, é um arquivo texto e contém CSS. Pronto, tá? Isso aqui eu espero que sirva, que funcione, e os meus títulos continuem com fundo vermelho. Vamos mudar esse vermelho aqui só para a gente ver mudar, né? Yellow para amarelo, tá? Então, se eu salvo esse index CSS aqui, salvo esse index HTML e dou um refresh nele aqui, continua funcionando, tá? A princípio pode parecer para você que é complicado criar um outro arquivo, né? Criar um arquivo à parte, esse index.css, fazer essa associação aqui, seria mais fácil colocar o CSS dentro desse mesmo arquivo aqui. Bom, pode ser um pouco mais trabalhoso sim, mas o que normalmente é feito, mais indicado, é esse arquivo à parte, tá? Principalmente porque a gente normalmente cria um arquivo de estilo que é compartilhado entre diversos HTMLs. Então a gente tem um site, a gente não vai ter uma página só, a gente vai ter um site inteiro, um conjunto de páginas com 20, 30 páginas, e é frequente a gente querer que essas páginas tenham uma identidade visual, que elas tenham uma aparência parecida. Então se eu tiver parágrafo vermelho, escrito em vermelho, eu vou querer que em todas as páginas eu tenha esse parágrafo escrito em vermelho. Se eu estou fazendo uma página para o governo brasileiro, patriótico, e eu quero as coisas com fundo amarelo e letras verdes, eu provavelmente vou querer que todas as páginas tenham o mesmo tom de verde, o mesmo amarelo. Eu vou querer uma uniformidade visual, é dito uma identidade visual para as páginas, tá? Então quando eu movo o CSS para um arquivo separado, eu tenho a possibilidade de usar o mesmo arquivo criado uma vez só, index.css, para todos os HTMLs, tá? E isso facilita muito a vida da gente. Imagina você ter 30, 50 arquivos e todos
com uma especificação de cor de fundo para os títulos. E aí você decide mudar essa cor. Se você tiver 30 arquivos CSS, 30 arquivos HTML, você vai ter que mexer em 30 lugares diferentes, né? Sendo que se você tiver um arquivo único, você muda num lugar só e está mudando para o site inteiro. Tá? Então é bastante frequente, é o mais indicado, você ter essas configurações de estilo num arquivo separado e compartilhar esse arquivo entre as diversas páginas. Tá? Nada impede de você ter vários arquivos conectados, nada impede de você misturar as coisas, de você ter, por exemplo, um style aqui dentro dessa página e fazer configurações de estilo dessa forma também, e ainda ter coisas desse tipo aqui, tá? E nada impede de você ter mais de um arquivo controlando a aparência de uma página. Então eu poderia ter aqui um geral.css e ter um específico para essa página. Isso é bastante comum, tá? Misturar as coisas nem tanto, tá? Normalmente a gente quando adota o padrão de um arquivo externo, faz isso sempre, mas não dá problema, você pode fazer essas misturas sem grandes problemas, tá? É bem comum, é bastante comum você ter esse tipo de coisa aqui, tá? Um arquivo geral do site inteiro inserido em todas as páginas e arquivos específicos que vão ter coisas que são importantes só para aquelas páginas específicas que não precisam ser compartilhadas, tá? Então 2 arquivos, às vezes tem mais arquivos de estilo, às vezes você usa bibliotecas tipo Bootstrap, outras bibliotecas que vão incluir configurações de estilo que você vai querer na sua página também, então você pode ir colocando links para arquivos de estilo aqui, tá? Quando você tem a mesma propriedade com valores diferentes em arquivos, em pontos diferentes da especificação do CSS, vale a última que aparecer na ordem do texto, tá? Explicando melhor. Se eu mudo a cor de fundo para amarelo aqui, aí chegar nesse arquivo aqui, eu mudo para vermelho, vale o vermelho, simplesmente porque esse arquivo está depois desse daqui. As coisas vão se sobrepondo no CSS. Então, se eu mudei para amarelo aqui, chegou aqui, eu mudei para vermelho, mudei por último aqui, vale a mudança que for por último. E se tiver num outro arquivo a cor de fundo também for para outra cor, vai valer a outra cor. Tá? Então, tenha isso em mente e você pode usar vários arquivos e inserir CSS em vários pontos do seu documento HTML. Tá? Bom, dadas essas informações de ordem prática de como inserir, acho que vai ficar mais fácil a gente ver no próximo vídeo alguma coisa sobre seletores, tá? Então o que a gente pode usar aqui além de um marcador HTML, né? Além de qualquer marcador HTML, tá? É isso aí, obrigado, turma.